aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje, nós vamos estar trazendo 3 imagens, duas que vão estar sendo exibidas, que são computação gráfica. Não são UFOs verdadeiros, nenhuma das duas. Uma começou como sendo uma imagem feita no Haiti. Depois, ela mudou, era uma imagem que foi feita em Trinidad e Tobago. Vocês vão ver 2 naves passarem próximas a uma árvore, que é uma imagem que ainda está na internet. E depois elas vão se afastar e subir e se juntar a uma esquadrilha de naves. Essa é a primeira, é uma imagem que você pode conferir, inclusive acho que no YouTube ainda deve ter, computação gráfica feita por um especialista europeu. Muita gente ainda me questiona se essa imagem é verdadeira ou não. Ela é uma computação gráfica. Nós vamos ver a qualidade dessas imagens. A segunda imagem que nós vamos ver é um UFO, que vai aparecer no quadro. A pessoa aparentemente está filmando o UFO de cima, como se tivesse uma montanha. Também computação gráfica. Isso nos mostra os excelentes trabalhos de fraude que podem ser realizados na internet. Depois nós vamos comentar assim, como se pode tentar descobrir isso. Através da luz também de computadores. E a terceira imagem, que nós vamos ver, foi uma imagem que circulou, e eu vi pela primeira vez na Rede Bandeirantes TV, mostra um caça F-18 da Marinha Americana acompanhando um estranho objeto. Mas essa nós vamos comentar depois. Bom, os telespectadores deram para ver claramente a qualidade das imagens. Então, como é que você vai analisar isso? Primeiro você vai ver se existe sombra do objeto, proporções no objeto, existem modos, o pessoal fala inverter as cores, para ver se o objeto é sólido e tridimensional ou não. É por aí que você vai ver se um objeto é físico, material, ou se é apenas uma imagem. Nós já tivemos um programa aqui, nós damos até a dica dos telespectadores que quiseram ver alguns tipos de fraude feitas. Fraudes e erros de interpretação, se eu não me engano. Um programa que foi ao ar, se eu não me engano, no primeiro semestre. Então, dê uma conferida ali que a gente fala um pouquinho mais de detalhes. Mas já deu para perceber o capricho, infelizmente, nessa área, e o quanto isso pode enganar as pessoas, e o trabalho que dá para os pesquisadores, para os ufólogos também. A terceira imagem, nós vamos ver o caça F-18, só que eu vou chamar a atenção para uma série de detalhes. Preste bem atenção no objeto que o F-18 acompanha. Você vai ver que ele deixa uma esteira, um rastro, igual ao do F-18. Então, se não for computação gráfica, significa o quê? Que esse objeto possui uma turbina a gás, igual ou uma turbina a jato, como o F-18. Pode se tratar, eu vou dizer já do quê? Mas preste bem atenção. E se você olhar bem a imagem, preste bem atenção, você vai ver que, dependendo do movimento que o objeto faz, você vai notar que existe uma asa pequena ali. Como nós vimos as imagens aqui, os primeiros excelentes trabalhos de computação gráfica, que dão uma dor de cabeça séria para quem pesquisa ufologia ou para os próprios ufólogos em si, e tem que se usar uma série de técnicas, como o uso de computação, cores invertidas para ver se o objeto é sólido e tridimensional ou apenas uma imagem, para ver se ele possui uma densidade ou não. O que eu chamo a atenção é que esse objeto deixa uma esteira de condensação igual ao do F-18, indicando que, se não for uma computação gráfica, se trata de um objeto também movido a uma turbina a jato, ou o nome correto, que é turbina a gás. E eu vou mostrar a imagem seguinte aqui. Nós vamos ver primeiro um pequeno veículo espacial ou táxi espacial, que na realidade é um ônibus espacial de pequenas dimensões. Esse pequeno veículo espacial é projetado para levar astronautas e pequenas quantidades de cargas até a Estação Orbital Internacional. Mas nós já vimos, o formato dele já é bem incomum, é bem estranho daquilo que a gente está acostumado a ver, os aviões pelo menos tradicionais. A imagem seguinte, sim, essa é feita na Rússia, de uma UAV, ou traduzindo para o português, uma Avante, um veículo aéreo não tripulado, em inglês, um Unmanned Air Vehicle. Nós vemos uma plataforma com uma estrutura em cima, com uma entrada de ar na parte frontal. Essa parte de baixo que parece um triângulo é a asa do objeto. Nós vamos ver na imagem seguinte, esse objeto, esse veículo aéreo não tripulado, feito na Rússia, dentro do hangar com 3 de pouso abaixado. É um objeto que
pode facilmente levar uma pessoa que não conhece a confundi-lo com um objeto voador não identificado. Para que a gente possa ter uma ideia, vamos ver a imagem seguinte, e um objeto desse, um veículo aéreo não tripulado feito na França, né? Uma UCAS, que é a mesma coisa, né? Nós vemos o objeto em 3 ângulos. Nós vemos ele de perfil, né? De cima e 3/4 de cima. Né? Nós vemos que a imagem de perfil, né? Vista à distância, esse objeto é praticamente idêntico a um UFO. Né? Praticamente igual a um UFO. Né? Ele tem um formato parecido com um diamante. Né? Nós vimos, né, um caso da Vicky Landau e Betty Cash, dos americanos, que viram um objeto desse, só que vertical. Ele tinha um formato desse de diamante, só que o objeto ficava vertical. Né? Mas nós vemos para essa UCAS francesa que ela pode ser tranquilamente confundida com um objeto voador não identificado. Antes de nós continuarmos, né, no segundo bloco, nós vamos para o nosso quiz de hoje. Né? E a pergunta do quiz de hoje, né, é: qual caso ufológico teve o envolvimento da Marinha Brasileira, envolvimento oficial, um caso ocorrido, né, nos anos 50, 1957, para ser exato, o ano Geofísica Internacional. A alternativa A é caso Trindade, B, caso Roswell ou caso Vilas Boas. São 3 alternativas: Trindade, Roswell ou Vilas Boas. Nós vamos dar a resposta no último bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos, né, falando a respeito dessa filmagem exibida para a Rede Bandeirantes TV e também agora está presente no YouTube e na internet. Voltamos já. Antes de continuarmos com o assunto de hoje, né, veículos aéreos não tripulados, vamos fazer aquele nosso convite. Conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Você se associa, né, paga uma pequena mensalidade, né, você tem direito a eventos exclusivos, descontos em eventos, gravar programas em arquivo da Rede Boa Nova de rádio, né, você pode nos ajudar aqui, né, com a sua mensalidade, e nós aqui da TV Mundo Maior fazemos programas cada vez de melhor nível e qualidade. Então 0800 12 18 38. Se informe, pergunte, você vai ter descontos em eventos, em livros, uma série de benefícios. Em troca, com a sua ajuda, você estará colaborando para que façamos cada vez melhor, né, o nosso trabalho aqui. Então, você discando, você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Bom, nós estávamos falando dos veículos aéreos não tripulados e a imagem seguinte, né, nós vamos mostrar uma imagem fictícia, ela ainda não existe, de um veículo desse não tripulado decolando de um porta-aviões. Né. Nós vamos ver outras imagens de UAV, né, já estaremos mostrando o porquê do desenvolvimento desses veículos. Né. Primeira coisa, né, um veículo desse ele pode sobrevoar uma área densamente defendida, por exemplo, em caso de uma guerra, preservando a vida do piloto, porque na realidade o piloto vai estar na retaguarda, pilotando por controle remoto, como se fosse um modelo ou até mesmo parecido com um videogame. Né? Então o que acontece? Você não arrisca a vida de um ser humano dentro de um veículo desse. Outro detalhe, ele não tem um ser humano, ele tem uma capacidade de fazer manobras muito superior de um veículo tripulado. Por exemplo, se nós pegarmos esse caça F-18 da imagem, ele consegue fazer curvas e manobras de até 9 Gs, ou seja, 1 G é a força de uma gravidade, ou seja, aquela força de gravidade que nós suportamos aqui. Quando você sofre uma aceleração, por exemplo, dentro de um avião de passageiro, você vai sofrer um efeito de 4, 5 gravidades, aquela sensação que você tem de ser empurrado para trás. Quem nunca voou, né? Você senta num avião de passageiro, quando o avião acelera, você cola no banco de trás, seu corpo é jogado para trás e cola. Numa manobra de 6 gravidades, além dessas sensações, a sua boca abre e não fecha, você não consegue fechar a boca, né? Pelo efeito da gravidade da manobra. Né? Um caça desse, F-18, puxa 9 gravidades, ou seja, uma pessoa fazendo uma curva, né, de 9 gravidades num caça F-18, vamos dizer, se o piloto pesar 80 quilos, ele passa a pesar 720 quilos naquele momento. É como se literalmente ele pusesse um boi sentado no colo dele. Né? Agora, se a aeronave for desprovida de piloto, ela consegue fazer manobras de 12, 13, 14 gravidades, 15 gravidades, muito além do que um ser humano suportaria.
Um ser humano não suportaria manobras dessa magnitude, ele perderia a consciência ou poderia até morrer. Ele tem um problema cardíaco, um infarto e morrer, né, devido à violência das manobras. Então, a vantagem das UAV reside nisso, né, na manobrabilidade e outra, no tamanho menor. Como ela não precisa de um piloto, o veículo pode ser menor também. E quanto menor a aeronave, mais difícil dela ser detectada no radar. Hoje se fala muito daquele conceito stealth. Stealth, na realidade, não é invisível, né? Invisível em inglês é invisible, né? Stealth é furtivo. O que significa isso? O avião vai parecer bem pequenininho no radar, ou ele pode nem ser detectado no radar, ou seja, ele é invisível ao radar, não aos olhos humanos. Se um veículo stealth passar em cima da gente, nós vamos vê-lo, vamos ouvir o barulho dos motores, vamos vê-lo. Mas no radar ele pode ser muito pouco visível ou nem ser visível. E para que isso aconteça, né, ele precisa ser, não pode ter dimensões muito grandes, ele tem que ter linhas, né, planas na sua parte inferior, curvaturas ao longo da estrutura bem suaves, ele tem que usar materiais sintéticos, não metais, nas suas superfícies ou parte dessas superfícies, como fibra de carbono, é um exemplo disso, né, de material que é absorvente de radar, a fibra de carbono, tá? Tintas também que absorvem o radar, as ondas do radar, né, vão fazer com que o avião seja muito pouco visto ou indetectável no radar. Isso é o conceito stealth. E a UAV atende muito melhor esses padrões por ser um veículo menor, né, não tripulado. Ou seja, ele leva a vantagem de ser menos visível ao radar, né, ter desempenho muito superior a um avião tripulado. Nós vamos ver agora outra foto daquela Avante ou UAV da Dassault francesa, né, chama-se Neuron. Nós vamos mostrar a imagem seguinte aqui, ela está sendo vista de cima e da parte de trás, né? Nós vamos continuar vendo a Neuron também na imagem seguinte. Depois nós vamos ver um veículo desse não tripulado russo, a imagem seguinte. Vamos ver projetos, né, da Lockheed Martin, da Boeing, aqui no caso o X4 da Boeing, também um veículo, um Avante, um veículo aéreo não tripulado. Nós vemos a imagem seguinte, o X-47A, que parece uma flecha na realidade, né? Na realidade ele possui a forma losangular, é um engenho bem discreto, né? Nós estamos vendo ele em 3 posições diferentes, né? A imagem seguinte aqui nós vamos ver um projeto negro russo, é um avião triangular de asas móveis ou de geometria variável, as asas fazem esse movimento, né? E esse formato adotado por esse veículo russo é para que ele se torne menos detectável ao radar. Nós vamos ver um outro projeto aqui da norte-americana, o X-45, nós vamos ver que ele tem um depósito embaixo, as portas estão abertas, indicando que ele pode levar bombas, ele pode ser um bombardeiro pilotado à distância por controle remoto, né? Dizem que esses veículos, né, vão substituir os aviões tripulados. E as imagens que nós vamos ver aqui, um veículo da Northrop, seriam os lifting buddy, né? Seriam veículos desenvolvidos na década de 50, eles não possuem asas, né? É o corpo, né, a fuselagem do avião é que dá sustentação, faz o papel da asa. Então nós vamos ver aqui, né, mais um objeto, uma aeronave também desse tipo, né, lifting buddy. Nós vamos ver uma ao lado do X-15, que é aquele avião hipersônico foguete, voava a mais de 7.000 km por hora, que está à direita, é o avião preto, ao lado está o lifting buddy. Depois nós temos mais 3 imagens aqui de engenhos desse tipo, né? Que são engenhos que não possuem asas, né? A fuselagem tem uma forma, né, que gera sustentação. Então o objeto não tem asas, essas aeronaves eram levadas presas em bombardeiros e liberadas de grandes altitudes pilotadas, né, para que se verificasse o seu comportamento. Nós vemos o X-24B, que é a última imagem, né, desses tipos de veículos. E vemos as imagens seguintes aqui, né, de veículos do futuro, de formatos bem sui generis, muito parecidos com UFOs triangulares. Nós vemos o Boeing X-40A, que vai ser um veículo espacial. O X-45B poderá vir até ser um avião de passageiros e o NASP X-30, também um veículo espacial. Como nós vemos, né, são aeronaves que podem no futuro fazer com que nos confundamos, né? Vamos achar que são UFOs e na realidade não são. Então nós vamos encerrando esse bloco.
Último bloco, resposta do quiz de hoje e a resposta também dos e-mails dos nossos amigos telespectadores. Então voltamos já já. Último bloco do Fenômeno UFO de hoje. Espero que os nossos amigos telespectadores tenham gostado e deu para perceber, né, como nós temos estranhas aeronaves projetadas aqui na Terra que estarão voando em pouquíssimo tempo, algumas já até estão voando e podem nos levar a confundir com objetos voadores não identificados. Bom, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje, né? Em que caso ufológico ocorreu o envolvimento da Marinha Brasileira? Então nós temos 3 alternativas. A alternativa A é caso Trindade, a alternativa B, caso Roswell, a alternativa C, caso Vilas Boas. Vamos começar pelas duas erradas. Caso Vilas Boas, nós trouxemos aqui no programa, né? Foi uma abdução de um camponês mineiro. O caso Roswell, que é muito conhecido, envolve a queda de uma nave próxima à cidade de Roswell, em 1947. Então, portanto, né, o caso envolvendo a Marinha Brasileira é a alternativa A. O caso Trindade, quando um objeto foi fotografado pelo Almírio Baraúna, estava a serviço da Marinha naquela época, a bordo do navio oceanográfico Almirante Saldanha. Ela fazia parte do Ano Geofísico Internacional. O objeto foi visto sobrevoando o navio, depois se dirigindo até a ilha de Trindade. Ele foi fotografado diversas vezes. É um objeto muito parecido com o planeta Saturno. E, curiosamente, esse objeto foi visto dias antes também pela tripulação do Almirante Saldanha. Objeto que voava, inclusive, a velocidade supersônica. Na época, né, ainda não haviam jatos com o desempenho daquele UFO. Portanto, alternativa A, caso Trindade. Bom, vamos aqui para os e-mails dos nossos amigos telespectadores. O primeiro é do meu amigo Raul Osório, de Mato Grosso do Sul. E a pergunta que ele nos faz é como identificar uma foto verídica de uma montagem, né, envolvendo extraterrestres e espaçonaves. Bom, primeira parte da pergunta é muito fácil, viu, Raul? Fotos de ETs praticamente não existem, são raríssimas, existem muito poucas, né? Eu conheço uma, inclusive, que a pessoa bateu a foto da filha, isso na Inglaterra, né? E o ET não era visível. Quando a foto foi revelada, ele aparece por trás, não dá para ver muito detalhadamente. Então é muito difícil, 99,9% das fotos de ET são fraudes, viu, Raul? Já de naves, né, você viu hoje no programa, 2 exemplos de computação gráfica de imagens em movimento. Muito boa, né, Raul? Que eu falei no começo do programa, né, você tem que fazer uma bateria de exames, né? E você fazendo, aprendendo, né, a respeito de análise de imagens, você vai conhecer as técnicas disso, né? Inversão de cores, filtros de cores, né? Para a gente avaliar a luminosidade do objeto, que eu falei, se o objeto é tridimensional, material ou não. Existe uma série de metodologias que você pode usar a computação gráfica, né, para analisar a imagem, para saber se ela é real ou não, né? Mas que tem muitas imagens que, olha, meu amigo, não é fácil você desmistificá-las, não é mesmo. Tá? Algumas são bem evidentes, né? São até de qualidade muito ruim, mas tem muitas que são obras-primas, viu, Raul? Então, existe uma metodologia, que a gente pode te dar a dica, né, meu amigo? Existe um programa Fenômeno UFO que trata disso, né, de fraudes, né, desde as mais simples, né, antigas, usadas nos anos 50, 60 e 70, né, e a gente comenta alguma coisa de computação gráfica também. Né, são conceitos bem elementares, você pode procurar leitura a respeito, existe, né, na forma até da revista UFO, dá dicas de como você pode fazer isso, meu amigo. Existem filmagens autênticas também que você pode utilizar como um parâmetro, né, para conhecer esse material. Tá bom, Raul? É o que eu poderia te falar no momento. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, você entra em contato conosco novamente. Depois nós vamos dar, né, o modo de como os telespectadores podem entrar em contato aqui conosco com o programa. A segunda aqui, né, é do meu amigo Valdir Sampaio de Guarulhos, né? Você nos parabeniza aqui pelo programa, eu agradeço em nome de toda a equipe aqui, né? A pergunta que você nos fez aqui, né, que realmente agora chegou aqui às nossas mãos,
né? Desculpe o atraso, mas é o volume de correspondência, a gente também não consegue responder tudo como a gente gostaria num programa, né? Seria o ideal responder muito mais, mas o tempo não o permite. Então a gente pede paciência aos nossos amigos telespectadores, a gente demora às vezes um pouquinho para responder, mas a sua carta vai ser respondida assim. Você pergunta aqui o que seria um Sol do tamanho de uma bola de ping-pong, de cor amarela, rodeada por 3 elétrons azuis, na cor do gás de cozinha. Você não me dá muitos detalhes, viu, Valdir? O que é isso? Você viu isso no céu? Né? Você viu isso em alguma revista, alguma coisa? O esquema de um átomo é muito parecido, dependendo do elemento, com isso que você está me falando. Se você viu isso aqui no céu, tá certo, meu amigo? Não pode ser uma estrela. Tá? Muito provavelmente pode ser um objeto de grandes dimensões, né? Acompanhado por objetos menores circulando à sua volta. Se você assistiu um programa anterior, Valdir, a equipe aqui, né, o diretor aqui da TV, né, o André Marosso, um responsável pela parte técnica aqui, o Edu, né, eles estavam em 3, estava o André e sua esposa e o próprio Edu, eles viram uma nave com objetos menores próximos, fazendo evoluções perto dessa nave. Pode ter sido ser isso que você viu, meu amigo Valdir. Aí eu não sei, você não me dá muito detalhe. Você só pergunta o que é, mas você não me disse onde você viu isso. Né? Eu estou partindo do pressuposto que você viu isso nos céus. Tá bom, Valdir? Então, se realmente você viu isso aqui, né, você não me dá o horário nem nada, mas vamos supor que se for durante o dia, ou mesmo, né, à noite, né, se trataria de um objeto voador não identificado. Em um satélite nosso, um veículo nosso, teria objetos rodando à sua volta. Nem a ISS, nem um ônibus espacial, entendeu, meu amigo? Então, eu estou me baseando que você viu isso nos céus, tá? Então, aparentemente, viu, Valdir, pelos poucos detalhes que você me deu aqui, muito poucos, né, pode se tratar de um objeto voador não identificado. E se você ainda tiver em dúvida, Valdir, entre em contato conosco. O que você pode fazer é muito fácil. Para você entrar em contato aqui conosco, mandar sua crítica, sugestão, pauta de programa, nós já temos muitas, né? Uma coisa que me deixa muito feliz, né, de ver a participação dos telespectadores aqui da TV Mundo Maior. Temos muitas pautas que nós iremos atender aos poucos, algumas a gente ainda não tem condição, nós vamos pedir a compreensão dos telespectadores. É muito fácil, né? É só você acessar fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir. fenomenofo@tvmundomaior.com.br e você entra com a sua crítica, com a sua sugestão e com a sua pauta de programa. Nós estamos terminando o programa de hoje. Queria agradecer a audiência e o carinho, né? Em nome de toda a equipe aqui, com que temos sido recebidos em vossos lares aí através da internet ou através da parabólica, que é o outro modo que você pode entrar. Se você quiser maiores informações, entre em contato aqui com a TV, né? Ou com o Clube Amigos da Bonova, que eles vão lhe explicar como fazer isso através de parabólica. Então, queria desejar uma ótima semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá!